Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a tirar essa dúvida cruel. 3, 2, 1, gravando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Santos, eu sou fisioterapeuta, especialista em dor e fisioterapia esportiva e eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo uma das perguntas que eu mais respondi no meu consultório até hoje, que é: doutor, qual que é a diferença entre quiropraxia e osteopatia? Tem alguma que seja melhor do que a outra? E algumas pessoas que falam assim: peraí, mas fisioterapia não é só choquinho e massagem? Bom, calma lá, que eu vou te explicar ao longo desse vídeo como que isso vai funcionar, tá bom? Ao longo desses quase 10 anos de profissão, eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo. E foi justamente por isso que eu decidi abrir uma série de vídeos aqui, que são postados todos os domingos no meu canal do YouTube, para a gente poder conversar sobre dor, fisioterapia, dicas de autocuidado, inteligência emocional, hipnose clínica, tá? Basicamente é como se a gente estivesse conversando lá no meu consultório. E para saber se eu estou no caminho certo, eu preciso de você comentando aqui no vídeo quais são as dúvidas, o que achou do cenário que eu montei, e principalmente qual o próximo tema que você quer ver por aqui. E para continuar me incentivando a postar mais vezes aqui no canal e ainda ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho para você receber um alerta no próximo vídeo, que vai sair no próximo domingo. Clique em curtir e deixa o YouTube fazer a mágica de entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas também. Parecido comigo, já está ansioso para saber qual a minha opinião e qual que é a principal diferença entre essas profissões que eu falei, fica tranquilo que eu deixei destacado aqui no vídeo os tópicos para você ir direto lá e ouvir a minha conclusão, tá bom? Dito isso, como eu digo lá no meu consultório para todos os meus pacientes, bora lá! Basicamente, todas elas utilizam um conjunto de técnicas manuais, que a gente chama na área da saúde de terapia manual. Pedro, mas qual que é a da terapia manual? Bom, a terapia manual ela engloba todas as técnicas aplicadas com as mãos sobre um paciente em que o objetivo seja terapêutico, tá? Isso inclui técnicas de fricção, técnicas deslizantes com óleos e cremes, aquele ponto de pressão que você tem assim tenso e pede sempre para alguém apertar para ver se dá uma relaxada. Tudo isso faz parte da técnica manual. Ou ainda tem as técnicas que são mais específicas nos músculos, nos nervos e até mesmo nas vísceras, tá? Tem algo curioso também que é o uso da agulha de acupuntura ou do dry needling, que apesar de utilizar as agulhas, né, elas entram no contexto de terapias manuais, né, minimamente invasivas. O grande desafio é que esse conjunto de técnicas manuais é um arsenal muito grande e desproporcional em relação às provas de quais são realmente efetivas ou não. E aí que fica um alerta meu. Acaba sendo comum encontrar profissionais que digam que estão fazendo algo terapêutico, mas na verdade pode ser que eles não tenham qualquer tipo de fundamentação teórica para poder aplicar aquela técnica, não vai ter resultado e ainda pode ser que pode agravar o seu caso até. A parte boa dessa história é que cada vez mais a gente tem artigos de boa qualidade que vem sustentando muitas técnicas das terapias e aqueles que alertam sobre o mau uso de outras técnicas também. A principal diferença que eu já quero entregar agora é que a massoterapia, a osteopatia, a quiropraxia e a fisioterapia não são a mesma coisa, apesar de utilizar a mesma ferramenta. Eu vou fazer uma analogia aqui. É como se essas profissões fossem o mecânico e a terapia manual fosse o alicate. O alicate serve para muita coisa, mas não serve para tudo. E ainda tem mais. O mecânico, cada mecânico utiliza para situações diferentes. Aí, para tentar diferenciar as situações e as profissões, eu vou falar sobre cada uma delas, beleza? A primeira é a massagem. Massagem. A massagem é uma técnica que pode ser realizada por pessoas não habilitadas, como seu marido, a sua esposa. Basicamente, a gente nasce com o instinto do toque e ao longo da vida a gente faz algumas coisas bem instintivas. Sabe quando você dá aquela topada no cotovelo e bota a mão, esfrega? Bom, isso é uma forma de massagem, né? Mas também tem a forma de técnica que profissionais aprendem, né?
Existem registros das técnicas de massagem na China, Japão, Egito, há mais de 5.000 anos atrás. Dezenas de estudos pegam e vinculam a massagem com benefícios reais, incluindo a redução da dor, da tensão, da depressão e até melhora da fertilidade. Isso tudo pode acontecer por conta dos hormônios que as técnicas manuais geram. Tem um estudo bem legal da The Journal Orthopedic and Sports Physical Therapy de 2016 que falou que a massagem ela pode reduzir a dor tardia mesmo se for aplicada só 20 minutos. Tem um outro estudo da USP, se não me engano, de 2019, que mostrou que o estresse percebido diminui 31,2%, o cortisol diminui e ainda melhora a qualidade do sono. Ainda falando de hormônios, esse mesmo estudo da USP mostrou que os níveis de dopamina e de serotonina, os hormônios do bem-estar, né, aumentam aproximadamente 30%. Isso quer dizer que a massagem é eficiente em muitos casos, tá? Bom, a quiropraxia no Brasil é uma profissão independente de nível superior e apesar de não ser regulamentada por lei, ela é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Uma coisa muito séria é que existem cursos livres não regulamentados que certificam pessoas que se dizem terapeutas com cargas horárias de 40, 80 horas, até curso online tem de quiropraxia. Mas também existem escolas sérias que formam profissionais completamente capacitados para aplicar as técnicas, porque eles passaram por um curso de quase 1.200 horas de formação. Ela surgiu lá em 1895 nos Estados Unidos por um cara chamado Daniel David Palmer, um pouco mais de 120 anos atrás aí. O Palmer era um canadense, ele não era da área da saúde, mas era um autodidata e entusiasta da medicina não convencional. Ele tinha vários pontos criticáveis, assim, por sinal, sabe? E por conta disso, que a quiropraxia sustenta até hoje uma fama de pseudociência por conta de várias afirmações do Palmer. E principalmente por conta da dificuldade de avaliar especificamente uma técnica para os diferentes tipos de pacientes e doenças. Para completar, o Palmer ele foi preso por prática ilegal da medicina porque ele trabalhava com cura magnética e chegou a afirmar num livro que é chamado O Ajustador Quiroprático que a quiropraxia tinha sido enviada do além. Assim, ó, tipo, putz, Pedro, agora eu fiquei preocupado, hein? O que você acha disso tudo? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter é que a terapia de manipulação da coluna, que é a base central da quiropraxia, ela data de pelo menos 400 anos antes de Cristo. Então ela é bem mais antiga do que parece. E desde lá ela caminha entre rejeição e aceitação ao longo dos séculos por vários profissionais. O fato é que os anos passaram, as pesquisas se tornaram cada vez mais precisas e confiáveis, e a quiro veio se provando eficiente para algumas doenças específicas ao longo do tempo e especialmente para as dores na coluna, beleza? Então assim, a gente pode dizer que a quiropraxia provou através de estudos que possui bom suporte científico de eficiência para os tratamentos da coluna. Só da coluna, por enquanto. Mas para problemas que fogem do sistema musculoesquelético, né, as evidências de suporte ou são de baixa qualidade ou nem existem. Então, se for para tratar a coluna, quiro é bom. Então, as técnicas de tratamento mais comuns da quiro, né, incluem os famosos estralos, né, das articulações, que muita gente aí morre de medo, mas são seguras, tá? E aquelas que eu citei das terapias manuais, beleza? Basicamente, o objetivo desses estralos é corrigir o mau posicionamento daquela articulação, mas na verdade ocorre um efeito neurofisiológico. O que eu quero dizer com isso? A nossa coluna ela é repleta de sensores chamados motoneurônios. E quando essas técnicas de manipulações são aplicadas, esses motoneurônios enviam informações para o cérebro e ele, por sua vez, libera hormônios de relaxamento. Por isso que existe um alívio imediato quando essa técnica é feita, mas não é necessariamente porque a vértebra voltou para o lugar, tá? Os estudos mostram ao contrário, isso não tem como acontecer. Bom, já a osteopatia, tá? A osteopatia, ela no Brasil, apesar de pouco conhecida comparado à quiropraxia, ela vive uma outra atmosfera quanto à legalidade e à formação. Tem duas resoluções, uma de número 220 e outra de 398 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, que é o COFITO, que a osteopatia é uma especialidade exclusiva do fisioterapeuta, né? Então ela só pode ser praticada
por um fisioterapeuta formado e que tenha feito pelo menos de 3 a 5 anos de especialização em osteopatia. É uma especialização bem longa. Na escola que eu me formei foram 3 anos de especialização total para as 3 formações, tá? Outra diferença entre elas, né, que a gente pode destacar agora, é que a quiro ela não precisa de ensino superior e a osteopatia no Brasil necessariamente tem que ser um fisioterapeuta formado, tá? Nos Estados Unidos, médico, e no restante do mundo é uma profissão livre, tá? A osteopatia ela foi criada pelo Taylor Steele 10 anos antes da quiropraxia, lá em 1874, e mais ou menos por volta do século XIX ali, né, no período que ela foi criada, o Steele ele acreditava que o tratamento oferecido pelos profissionais não era de boa qualidade. E aí ele decidiu, então, através da anatomia, biologia, fisiologia e um pouco de filosofia também, criar a osteopatia, tá? Bom, uma coisa é certa, ele teve menos problemas que o Palmer com relação à legalidade da profissão, mas os maiores enfrentamentos da osteopatia, para mim, são carregados até hoje, tá? E está principalmente ligado às técnicas da osteopatia, que eu posso dizer que se divide em 3 grandes grupos: osteopatia estrutural, osteopatia visceral e osteopatia crânio-sacral. Em todas elas, os recursos terapêuticos se reduzem à utilização das mãos do terapeuta e exercícios, tá? Porém, a gente tem que deixar claro que a única das 3 áreas que possui um forte argumento científico para aplicação é a osteopatia estrutural. Mesmo assim, ainda a gente tem um grande problema aqui quanto à especificidade e aplicabilidade do raciocínio clínico, tá? Isso quer dizer que se o osteopata viajar muito pela filosofia, ele vai acabar esquecendo da ciência. E aí você pode, inclusive, estar recebendo um atendimento placebo. Atendimento placebo como, por exemplo, a ozonoterapia, a ventosa, o RPG, terapia crânio-sacral, a microfisioterapia, dentro de tantas outras aí. Tá, Pedro, eu entendi que a quiro, a osteo e a massagem são boas para alguns casos, mas como saber se ela vai funcionar para o meu caso, né? A primeira dica que eu vou te dar é: se você passar por uma consulta com qualquer um desses profissionais e a explicação sobre o seu caso for muito cabeluda, não ficar realmente claro o que aconteceu com você, desconfia do diagnóstico, tá? Se o profissional te prometeu cura, também é furada. O profissional da área de saúde não garante nada. Ele te dá uma possibilidade de melhora de acordo com o prognóstico. É isso. Agora, o mais importante, seja curioso e curiosa. Enche o profissional de porquê, principalmente sobre a segurança e a base daquela técnica que ele pretende aplicar com você, tá? Qual que é a minha conclusão agora, caminhando para o final? Eu sei que se você é fisioterapeuta, quiropraxista, osteopata, massagista ou paciente de alguma dessas profissões que eu citei aí acima, está comigo até aqui, é para saber afinal qual que é a minha opinião sobre tudo isso, né? As principais diferenças, excluindo as origens delas, para mim são o conceito e a formação. Para a quiropraxia, a maior parte das disfunções está relacionada com algum ajuste articular. Já para a osteopatia, é um conjunto de possibilidades, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, que dão origem à queixa. A massagem é uma técnica manual, também tem bastante coisa boa nela, mas você tem que ficar atento com relação à conduta de quem está aplicando a massagem, tá? E a fisioterapia é uma profissão de formação completa, de ensino superior, que tem que fazer faculdade para ser fisioterapeuta, uma formação longa de 5 anos, que teoricamente quando o aluno sai de lá, ele tem que estar preparado para filtrar todas essas informações e aplicar caso a caso uma ou mais técnicas para reabilitação ou prevenção de lesões, tá? Uma coisa que é consenso: a terapia manual é efetiva, mas a gente tem que ver com clareza que ela não é para todo mundo. Então, para mim, não existe qual que é a melhor nem a pior, mas é importante saber em qual momento uma delas pode ser a melhor para o caso específico, tá? Eu particularmente utilizo todas, porém com critérios específicos, para questões específicas, para pacientes específicos e com técnicas específicas, tá? Se eu posso te dar uma dica, sendo você fisioterapeuta, quiropraxista ou massagista, você tem que ser incansável nos estudos da fisiopatologia, da fisiologia humana e não deixar de se atualizar sobre as melhores condutas que proporcionam saúde para os seus pacientes. Então não fica preso ao que você aprendeu nos cursos, ao que você ouviu das pessoas que você acredita que são referências, tá?
Se você é paciente, fica vigilante. Muitos profissionais não querem abrir mão dos cursos que eles fizeram lá, fundamentados em achismo, e podem estar fazendo de você apenas um meio ali para ganhar dinheiro. Infelizmente isso acontece e muito, muito mesmo. Também não acredita que isso representa que são todos os profissionais, tá? Eu já ouvi muito que a fisioterapia não funciona. E algumas pessoas ficavam até impressionadas quando eu falava assim, não, mas eu também sou físio. Então a fisioterapia resolve, tá? Às vezes o profissional que te atendeu, ele não conseguiu te dar o atendimento que você merecia. Seja porque ele era inexperiente ou era um charlatão mesmo, né? Nunca se sabe. Como você é paciente, você é livre para tomar a decisão do que é mais adequado para o seu caso. Mas você precisa saber que existem pessoas que se dedicam diariamente para combater a falsa terapia e encontrar a melhor solução para o seu caso clínico. Questione o seu fisioterapeuta, seu médico, nutricionista ou qualquer profissional que seja da área da saúde sobre o porquê daquela conduta e se você ficar com alguma dúvida, recorra a outros profissionais. O que eu digo para todos os meus alunos é que a avaliação é o segredo da boa conduta e a simplicidade é o degrau, o último degrau do sucesso. Bom, pessoal, a gente chegou no final desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para sempre ficar por dentro de tudo que eu vou compartilhar com vocês por aqui, tá bom? Para mim foi legal essa experiência, eu espero fazer muito mais com isso, eu vou me esforçar para responder todas as perguntas que vão vir. É isso, abração, a gente se vê no próximo domingo, fui!